Encerramento do estudo de Daniel, capítulo 12, semana que vem, prova, e vamos lá, vamos orar, ficar em pé para orar? Oremos. Grandioso Deus, poderoso Pai, obrigado por mais este sábado que o Senhor nos concede. Estamos aqui encerrando um ciclo de estudo, foram mais de 3 meses aí, estudando o livro de Daniel, estamos chegando ao fim, e que o Senhor possa continuar conosco, nos abençoando aqui, ó Pai. Nos dá iluminação do céu, entendimento do que nós vamos estudar agora, ó Pai. São profecias relacionadas a tempos, são difíceis de compreender, mas com a Tua graça, com a Tua bondade, o Senhor vai nos revelar o significado dessas profecias, ó Pai. Inculca elas nas nossas mentes, para que nós possamos estar sempre atentos aos sinais do fim. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Vamos lá. Daniel 12 é o menor capítulo do livro de Daniel, né? É bem curtinho, né? Mas não deixa de ser enigmático, não deixa de ser interessante e difícil de entender também. Quando mexe com data, dá um nó na cabeça aí. Começando a nossa leitura, depois de um pequeno contratempo. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo do teu povo todo aquele que for achado inscrito no livro. Vamos lá começar uma análise aí. Primeiro, interessante, nesse tempo, ou seja, já dá uma noção que o que nós estamos lendo aqui é continuação de algo que já estava sendo dito. Então, os capítulos 10, 11 e 12, apesar deles tem uma hora que parece que é visão, tem hora que parece que ele está com o rei, eles fazem tudo parte de uma mesma visão. É o mesmo conteúdo. Do capítulo 10 até o capítulo 2 de Daniel, é o mesmo conteúdo, a mesma visão, a mesma coisa. Né? Só que aí, não sei que artifício literário foi usado ali, uma hora ele está falando com Dário, uma hora ele está em visão, outra hora... É meio confuso mesmo, mas é tudo o mesmo conteúdo ali, esses 3 capítulos. Em sequência. Exato. Assim. Ele sentou, escreveu ali, tudo numa sequência só. Exato. É como se fosse um único capítulo, vamos dizer assim. Ele escreveu de uma vez. Exatamente isso. Se levantará Miguel. Essa palavrinha aí, se levantará, né, não é que ele vai aparecer, quer dizer que ele vai tomar o poder, né? Porque quando a gente está lendo o capítulo 11, né, a gente já vê que o poder lá de Roma acaba sem auxílio de mãos humanas. Né? E então, neste tempo, se levanta Miguel. Ou seja, ele vai tomar o poder, ele vai se apossar do reino. É isso que vai acontecer na sequência. Oi? Exato. Nesse tempo ele vai deixar de ser o nosso sacerdote e vai ser Miguel, o anjo guerreiro. E a gente pega ali o 10:40, né, o 11:40, na verdade, no tempo do fim que menciona. Então, nesse tempo, o tempo do fim, se levantará Miguel. Né? Se a gente for voltar um pouquinho mais atrás, ainda no capítulo 7, quando nós vemos ali o tribunal que se assenta, no final vem quem? Né, o filho do homem, vem nas nuvens e se apresenta ao Senhor de dias. Exato. Então, provavelmente também, Miguel, ele sai desse tribunal, ele se levanta, no sentido, termina o seu trabalho daquele tribunal e vem para a terra fazer o que tem que ser feito. Exatamente. E aí eu usei como exemplo, só para mostrar que realmente se levantar quer dizer que ele vai tomar posse. Quando a gente pega ali do capítulo 11 de Daniel, versículo 2 e 3, fala assim, esses se levantarão 3 vezes sobre a Pérsia, né? Depois se levantará um rei poderoso. Isso se levantar, tomar o poder. Tempo de angústia, qual nunca houve. Aí aqui entra meio que as pessoas às vezes acham que angústia, que tempo de angústia que é esse? É o tempo de angústia de Mateus 24? Será esse? Não, por quê? Porque Miguel já tomou posse do reino. Então essa angústia não é sobre o povo de Deus. Essa angústia é sobre as nações, né? Sobre os ímpios. Exatamente. Então é mais uma referência a Apocalipse 16, as 7 últimas pragas lá. Porque qual que é a última praga é o quê? É um grande terremoto, né? E Cristo vem. Então já bem no final do final. Isso aqui já é tempo futuro já. A outra coisa interessante também que eu coloquei aqui, eu não coloquei, mas eu marquei aqui depois, é isso aqui, inscrito no livro. Há um livro, né? Hoje foi falado aqui, a gente sempre fala aqui,
né? Mas há um livro, não sei se é no livro de Daniel, acho que é no livro de Daniel mesmo, foram abertos livros. Capítulo 7. Capítulo 7, né? Assentaram o tribunal e foram abertos os livros. Capítulo 7 menciona os livros. Então, quem é salvo é aquele que está escrito no livro, né? Quando fala assim, no livro, é o artigo, aquele artigo objetivo, que tem vários livros, né? Então, no livro, qual livro? O livro, que é o livro da vida, né? Quem tiver escrito nesse livro será salvo. E aí tem outros livros, livro do anjo relator, muitos outros livros lá no céu. O livro da morte. É o livro da morte, Deus me livre. Vamos lá. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Aí entra outra dúvida aqui. Justos e injustos na mesma ressurreição? Porque todo mundo, quem dá estudo bíblico e quem recebe estudo bíblico, né, sempre fala, tem duas ressurreições, né? A primeira, que é dos justos, e a segunda, que é dos ímpios. Com a diferença de 1000 anos entre Exatamente. Elas. E aqui está falando que vão ressuscitar uns para a vida, outros para a vergonha. Exatamente isso, né? Aí, ó, como que a Bíblia... Isso aqui é os textinhos do estudo bíblico, né? Primeira ressurreição. A gente usa esses textos aqui, ó. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, que é Miguel, e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, Cristo voltando, os mortos em Cristo, ou seja, os salvos, né, ressuscitarão primeiro. Olha só, Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos, que o Sérgio muito bem pontuou aqui. E aí, qual que é a segunda ressurreição? Né? Ressurgiu os primeiros, a segunda ressurreição é depois dos 1000 anos. Ó. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, que é meio que um complemento um do outro aqui. Né? Então, é isso. Ressuscitou, Cristo vem, ressuscita os salvos. Né? E quem é ímpio e está vivo ainda, morre com o poder da glória de Deus e fica lá 1000 anos esperando Cristo voltar. E... Não. A ressurreição dos justos mesmo, porque É que ele está explicando a ressurreição dos justos. E aí ele completa a ressurreição dos justos, fala, e o restante não reviveram até que se completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, né? Exatamente. Exato. Ele está explicando só a primeira ressurreição, mas ele faz um adendo ali, né? Que depois o restante e o restante, que a pergunta óbvia é essa. Tudo bem. Todo mundo que é justo ressuscitou. Sim. Porque se você chega aqui e lê assim, meio picado, você parece que essa frase se refere à frase anterior. Né? Ah, sim. não. Porque já passou, depois dos 1000 anos, a ressurreição especial já ficou no passado. Já teve. Exatamente. E aí, agora nós vamos aqui ver que há indícios de uma ressurreição especial, diferente, né? Nós vimos lá em Daniel, que já fala de uma ressurreição de justos e ímpios numa vez só. E aqui tem um texto, isso aqui é Jesus sendo julgado perante o sumo sacerdote Caifás. E para quem acredita no espírito de profecia, Caifás, Ellen White, categórico e diz que ele não vai para o céu. Nominalmente falando, isso aí você pode dar certeza absoluta. Visões do céu tem esse trecho também. Fala de alguns que estarão no céu, ela dá o nome, e de alguns que não estarão no céu, também está nomeado lá. Então isso aqui... É certeza. Então é Jesus falando para Caifás. Chance zero. Respondeu-lhe Jesus, tu disseste, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus. Então Jesus diz para Caifás, vocês vão me ver vindo sobre as nuvens dos céus. Se ele não vai estar na primeira ressurreição, porque a gente pode até pensar, ele pode ter se arrependido, né? Ele pode, não. Esse a gente sabe que não vai para o céu. Tem esse detalhe, não é porque Deus, você vai se arrepender e vai me ver. Exato. Não, vai ver porque você está agora me humilhando, você está duvidando da minha divindade, então você vai ver quem eu sou de verdade, né, naquele dia. Exatamente.
E esse aqui não deixa dúvida nenhuma. Sim. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram. Essa frase aí E que é o... todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Porque essa frase que o quantos passaram é uma referência direta àqueles que torturaram Jesus Cristo. Porque teve, né, traspassaram o quê? Exatamente. A sua mão, o seu lado, os pés. né? Se tu és filho de Deus, né? Salva a ti Zombaram mesmo, desce da dele, cruz. profetiza, quem está te batendo. Sim. Exatamente. Esse é uma citação direta à ressurreição especial. Então, quando a gente dá estudo bíblico, a gente dá o estudo bíblico dizendo, ó, tem duas ressurreições, a dos justos e a dos injustos. E não é errado dizer Você isso. tem ensino fundamental, médio, né, e superior. Isso. Sim. Sim. Exato. Eles vão morrer, eles vão ressuscitar duas vezes. Esses gostam de morrer. E vão morrer 3 vezes, né? Tem uns que não vão morrer nenhuma vez, né? E tem uns que vão morrer 3 vezes. Morrer 3 Duas vezes. mortes, né? Do sono, transitória, e a morte eterna. Exato. Por que nesse filme Apocalipse que o Pata já leu aqui, tem aquele, esses não passarão pela segunda morte, né? Que é a morte eterna, aquele que ressuscitar com Cristo. Então tem a morte eterna e a primeira morte, que é a morte do sono, que todos nós estamos sujeitos a ela. Exato. Se Cristo não vier na nossa geração, nós iremos morrer. Só que aquele que crê em Cristo, mesmo que estiver morto, viverá. Então a primeira morte é transitória, é um sono. O que temos que temer não é a primeira morte, é a segunda morte. Essa é que temos que temer. E esse camarada aí, o Caifás, ele morreu já, ele ressuscita para ver Cristo na sua glória, morre novamente, porque ele não vai estar na forma gloriosa, não vai resistir, vai morrer novamente, e aí depois do milênio ele ressuscita, e aí sim, para receber a sua condenação e morrer eternamente. Exatamente. Um plus, né? Senão você vai dar isso tudo lá para a pessoa que não conhece lá, vai dar um nó na cabeça dela. Quem está no primeiro semestre vai ver só essa parte. Agora, no segundo semestre, já entra no nível 2, avançado, a gente menciona isso aí. Mas você vê que Daniel já deixa a entender. Tem uma passagem de Pedro também que menciona essa questão, né? Você vê que Daniel, ele fala alguns, né? Ele coloca os dois juntos, e Pedro, não lembro bem a mensagem, ele fala, né? Ele não usa a palavra todos, ele usa a palavra muitos ressurgirão, né? Então você vê, opa, então se ele fala não incluiu todos, é porque alguns não vão ressuscitar nesse momento. Você ia perguntar alguma coisa, Odin? Você levantou a mão? Não? Isso. Continuando aqui. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Aqui é um paralelo. Por exemplo, os sábios e os que muitos conduzem à justiça é um paralelo. E o fulgor do firmamento e as estrelas que são como as estrelas. Então, o fulgor do firmamento é estrela, mesma coisa. E sábios é comparado a quem conduz à justiça. Então, e é aqui que a gente faz a diferença. O que é ser sábio? Né? O que é? Porque assim, uma coisa é você ser inteligente. Inteligente é o quê? Acumular informação, né? Assim, nossa, esse cara é muito inteligente, ele acumula informação, ele processa bem, né? Ele tem uma linha de raciocínio boa. Isso é ser inteligente, né? Mas o que é ser sábio? É verdade, né? O pessoal que não usa, né? Uma coisa é saber, outra coisa é aplicar o saber. Exatamente. O sábio já entra nessa linha. O que eu faço com essa informação? O que eu faço com esse saber que eu tenho? Exato. E outra coisa, o sábio também, ele é muito, quando alguém é considerado sábio, ele vira meio que um ponto de referência para a consulta, né? Precisa de uma dica, precisa de um conselho, o sábio é usado para isso. Ou seja, o sábio é aquele que passa o seu conhecimento, aquele que ensina, aquele que educa, né? Então, porque assim, a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. Tem até um texto que eu coloquei aqui, que é interessante, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Então a sabedoria deste mundo é uma coisa, não que ela seja completamente má, né? Tem muitas coisas boas na sabedoria deste mundo, mas a sabedoria de Deus, ela já entra num outro quesito, o que é ser sábio aos olhos de Deus? E tem um texto que
lá em Provérbios que para mim é fantástico. Olha só. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. O sábio é que ganha almas para Deus, é que passa o seu conhecimento. E qual que é o conhecimento que nós temos? É o conhecimento de vida, é o conhecimento para salvar vidas. É dizer, existe um Cristo, existe o Messias, o príncipe, o ungido, e ele morreu por você. Então o sábio é quem ganha almas para Deus. Também, um outro texto que eu peguei e pincei de Tiago é: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Sábio, aqui, nessa passagem de Daniel, é um paralelo. O sábio é o que conduz muitos à justiça, né? É meio que um ali batendo com o outro. Sábios, quem conduz à justiça. E aí depois ele meio com a repetição. O paralelismo bíblico é muito utilizado. Aí, ó, os sábios, paralelismo com o que conduz muitos às justiças. E o fulgor do firmamento, que são estrelas, é uma outra palavra para dizer estrelas. Então um bate com o outro. Quase como se fosse Isso. Exato. Exato. Assim, tem várias formas de interpretar. Exato. Está. Vê um texto aí? Estava procurando um texto que não estou encontrando. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras do livro, as palavras, e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. E aí, outra coisa, outra vez é dito para Daniel: isso aqui não é para você. Guarda, espera, que essa visão não era para Daniel. Né? Lá em Daniel 8:26 também é dito já isso para ele: ó, tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias muito distantes. Então, é o anjo falando para Daniel: Daniel, guarda a visão, no futuro o livro será aberto, sela as palavras do livro, no fim, tempo do fim, que o tempo do fim é quando? Lá 1798 começa o tempo do fim. Então, é até o tempo do fim. Guarda, espera, não é para você. E um detalhe muito interessante, que as profecias, elas são melhores entendidas quando muitos dos detalhes começam a se cumprir. Que foi igual foi o que a gente falou no estudo de Daniel 11. Por exemplo, a gente pega, quando entra ali no tempo do fim, a partir do versículo 41 a 45, acho que é isso. A partir do 40, né? Ali a gente pode tentar ver alguma coisa, mas ali é um terreno muito nebuloso, você não vai entender. Você tem que estar atento, que aí quando acontecer, aí você fala: então é isso. Mas é a tempo futuro. Então, como que Daniel, mais de 500 anos, quer dizer, mais de 500 não, mas quase 500 anos, 400 e alguns anos antes de Cristo, ia ter entendimento do que significaria tudo isso? O anjo falou: encerra a visão. Exato. Sim. Exato. Descansa. E o interessante que você falar, fala depois eu comento. Exato. Porque uma coisa importante sobre essa recomendação para Daniel, né, que apenas coisas reveladas são para nós. Ou seja, dizem assim: Daniel, isso aqui não é para você, então não adianta você perder tempo. Vou fazer um grupo de estudo aqui, nós vamos estudar, vamos descobrir. Deus já mencionou ali: isso aqui não é para você. Se conforma, fecha o livro e toca a sua vida, né? E assim mesmo para hoje. Para nós tem algumas coisas que são mistério, que não adianta a gente ficar especulando, perdendo tempo naquilo lá. Isso não é para nós hoje, né? As coisas reveladas são para nós. Tem coisas que Deus guardou para Ele, né? Então não adianta a gente ficar especulando. É perda de tempo e ir aí contra Deus, né? Eu deixo de gastar meu tempo com o que já está revelado
em aprofundar aquele conhecimento, em pregar aquela verdade, para ficar imaginando coisas que Deus não revelou. Oh, exatamente. Não é para nós. Exato. Até adicionando o que a Esther falou aqui, ó, o saber se multiplicará. Esse saber se multiplicará, tem muita gente que aplica, até tem Isaac Newton, ele foi um estudioso do livro de Daniel, né? Ele aplica isso aí, né, erroneamente, mas sinceramente, ele aplica isso ao avanço da tecnologia, né? Ele fala assim, na época dele, olha só, no futuro, né, veículos andarão a velocidade impressionante de 80 km por hora. Na época dele, né, que ele só andava a cavalo, a cavalo deve bater o quê? Uns 30, 40 no máximo? Não, eu já vi uns falando quando o trem conseguiu, a Maria Fumaça conseguiu chegar a 25 km por hora, alguns falavam que essa velocidade era vertiginosa, né, 25 km por hora, né, e para você ver como que é impressionante. Mas o interessante de Isaac Newton, por um lado, ele fez uma aplicação que não está correta, mas ele, sem saber, estava cumprindo a profecia, porque quando ele começa a estudar o livro de Daniel, ele estava fazendo justamente o que a profecia aponta. Exato. Que o discernimento dessa profecia, desse conhecimento, se multiplicaria. Nessa época, não só Isaac Newton, mas muitos estudiosos começaram a se aprofundar no estudo de Daniel. Então ele estava cumprindo a profecia, mesmo que por parte dela ele fizesse uma aplicação equivocada. Ele entendeu errado, mas ele cumpriu a profecia, mesmo sem saber. Exatamente. Virou no canto e acertou no outro. Pá. Mas ele cumpriu, exatamente. Então, como o Sérgio bem aplicou, é o seguinte: o saber se multiplicará é o estudo das profecias, que até então ninguém estudava isso. Até pouco tempo ninguém tinha Bíblia, né? Esse era o fato. É pregador falando aqui. Eu já vi os caras falando da bomba atômica, já vi os caras falando um monte de coisa. Não, isso aqui é uma referência, uma clara ao estudo de profecia. Esse saber se multiplicaria. Porque você tem que sempre fazer com contexto. Saber do quê? Quando você olha, o que nós estamos estudando? É o discernimento dessa profecia. O saber dessa profecia, né? O que eu estou te negando agora, dizer entre aspas, né, que Deus não é para você agora, isso chegará ao tempo que vai ser estudado, que vai ser esquadrinhado. Sim. Tempo, falta de elementos, né? Ele estava vivendo muito tempo atrás que tinha muitas peças desse quebra-cabeça que ele não tinha. Então ele não conseguiria ver a figura como um todo. Nós não, hoje a gente consegue compreender com grande perfeição o livro de Daniel, apesar de ter alguma porçãozinha ali que nós vimos, né? Do capítulo 40 em diante, do verso 40 em diante do capítulo 11, né? Que ele está um pouco nebuloso porque se trata do futuro, mas tirando isso a gente consegue ver o livro de Daniel com extrema clareza. Isso não é que nós somos mais inteligentes que Daniel, né? Se Daniel era 10 vezes mais douto, nós somos 20, né? Não é por causa disso, é porque nós temos informações que ele não tinha naquela época. É bem claro isso, né? Igual assim, é só fazer o contexto ali, né? Porque ele vai ser selado até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então, é um link. Então, eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Bem semelhante a Daniel 8 de novo, né? Fala que tem um santo sobre o rio e eles começam a conversar, e aí Daniel está ali só ouvindo, tentando entender, né? Então, só que agora é interessante, que agora são três pessoas, né? Sim. O homem vestido de linho sobre o rio e cada anjo um do lado da margem, cada margem, né? Então, é uma forma que Deus usou para revelar a Daniel alguma coisa, né? Para ficar no contexto dele. Então, então, é meio que chega uma hora que você acaba se confundindo, né? Quanta gente, né? Quanto anjo, quanto ser, quem é Miguel, quem é Gabriel, realmente dá um nó. Quem está falando agora, Gabriel, é Miguel, né? Principalmente lá no capítulo 10 desse capítulo 10 você fica meio assim, peraí, quem que falou agora? Foi Gabriel ou foi Daniel? Exato. Quem que tocou nos lábios? Tem que prestar muita atenção, tem que ser detalhista. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão.
Isso aqui a gente já viu, né? Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, a gente já viu. 1260 anos, 3 anos e meio, 42 meses, do jeito que você quiser, tá certo, né? É esse tempo. Então, a gente já explicou ele, não precisa de explicação mais, a não ser que vocês queiram. Vamos ver se vocês estão bons. Quando começa isso aí? Em 1260 anos. Não 2.300 tardes e manhãs. Esse aí é 2.300 tardes e manhãs. Esse aqui é 1.260 anos, ou 40 semanas, ou né, um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo, ou 3 anos e meio proféticos. Todos esses períodos são mencionados. Não, Está compreendido. Ele começa depois da destruição do poder do povo santo, essas coisas cumprirão, né? Mais cedo em Daniel fala da abominação desoladora. Isso começa em 538, né? Vai cair na prova. Ó, que boi que eu estou dando já. 538. 538 marca o início dos 1.260 anos. Por quê? Quando começa quando o papado toma o poder, lembra? Sobe um chifre pequeno, ele derruba 3 chifres, 538. Porque você vai juntar esse tempo aqui com o Apocalipse, então ele é mencionado em mais de um lugar. Aí quando você junta todos os textos, você sabe o que acontece nesse contexto todo e você consegue encaixá-lo exatamente dentro do tempo. E sem saber que aqui já dá a pista, que é depois dessas coisas vão acontecer. E lá no verso, né, de novo no verso 11:40, no tempo do fim. Então não pode ser lá no tempo de Daniel, não pode ter que ser no tempo do fim. Então no tempo do fim que você vai começar a marcar esse tempo aí. Exatamente, quando a Roma pagã, ela assume os 2 poderes, civil e religioso. Ela já existia a Roma. Exato. A Roma, né, a Roma papal, vamos dizer assim, é o embrião da Igreja Católica. Mas o bispo de Roma passa a ter proeminência sobre os demais bispos, né, porque o Papa é conhecido como bispo de Roma. Exato. Né, passa a ter proeminência a partir do ano 538. Mas tem uma datinha que nós vamos ver aí, um pouquinho anterior, que também tem um evento interessante que é mencionado em Daniel. Exatamente, tem que tomar cuidado para não confundir, que elas são semelhantes, parecidas. Eu ouvi, porém não entendi. Aqui Daniel sincerão, né? Que é uma coisa que a gente deveria ser também. Às vezes a gente, alguém faz uma pergunta para a gente não sabe responder, a gente quer inventar. Faz um embromation. Faz embromation, isso, não sei. Seja sincero, não sei, vou pesquisar e te falo. Isso até no sermão, né? Depende de alguém fez um sermão sem ouvir e não entendi. Fala, Senhor, né? Fui na igreja hoje, ouvi e não entendi. Aí tem que ver se quem está aqui falou bobeira, né? Pregou sem discernimento, ou se foi você que não teve o discernimento. Exato. Aí a gente ora para Deus assim, eu não entendi, sim, me ajuda, né? Manda alguém aqui. Pode ser, né? Pode ser um ancião, pode ser alguém da igreja, pode até ser um anjo, se eu tivesse como chama, esse privilégio. Exato. Né? Então, né, sejamos sinceros, né? Se não entendeu, não tem problema nenhum, né? Não é errado isso. Errado é fingir que entendeu. Então, eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Aí Daniel ainda não está conformado, ele quer porque quer saber. Né? Ele é um cara interessado. Quem pode condenar Daniel? Né? Quem no lugar? Nós estamos aqui, queremos saber de tudo, né? Muitas vezes a gente fica especulando sobre coisas que não estão no nosso alcance, porque a gente quer saber as coisas. Imagina Daniel ainda, com o privilégio de poder perguntar diretamente para Deus e o seu anjo, né? Exato. Sim. Não é para mim, mas eu estou... Exatamente. Mas vai escrevendo aí. Exatamente. Assim, Deus quer falar assim, Daniel, só escreve. Deus é tranquilo, sereno, paciente. Fala assim, Daniel, não é para você. Mas continue escrevendo, que tem um povinho lá no Igreja do IP, lá no ano de 2020, eles vão estar lendo esse negócio aí. E o anjo insiste depois. Ele respondeu, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Acho que é a 3ª vez já que o anjo fala isso para Daniel. E o incrível, irmãos, quando ele fala assim, o tempo do fim, quando chega o tempo do fim mesmo, a data que nós marcamos, 1898 em diante, né? É quase que automático o interesse pelo livro de Daniel, o livro do Apocalipse. Né? Começa a ter estudos, as sociedades bíblicas surgem, que o Pata falou mesmo que a Bíblia era escassa, as sociedades bíblicas surgem, a Bíblia começa a cair na mão do povo e o conhecimento realmente se multiplica.
Exatamente. Então, exatamente como está na Bíblia, como Deus prometeu a Daniel, ocorre no tempo do fim. Então, essas coisas marcam mesmo, é fantástico as coisas se cumprem no nosso tempo. É perfeito. 1798. 1798 Nós vamos acaba. ver ainda aqui. 1798 acaba Os 1260 os 1260 anos, que começam em 538. Né? É aqui só mais um comentário, né, que a profecia não era em benefício de Daniel, e sim os que passariam pelas provações, né, que viriam depois dele. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. É meio que uma referência a esse tempo, esse tempo aí, que o pessoal foi perseguido, foi provado. Martírio, né? Exatamente. Época da Reforma Protestante, época da Revolução Francesa. Mataram um cristão a dar com pau. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Mais um. Os sábios na palavra de Deus. Exatamente, os sábios, o pessoal que prega a palavra, o pessoal que vai atrás, que quer entender. E é meio que uma referência também, isso aqui, que eu acho, os perversos procederão perversamente a lá Apocalipse lá, né? Quando fala que o justo continue na prática da sua injustiça, né? Então é meio que uma referência lá. O Daniel e o Apocalipse, eles são muito ligados, eles são muito conexos, eles, né? Então, nessa época aí, muitos passaram por martírio, muitos passaram por esse tempo aí, esse tempo difícil. Inclusive, Daniel é conhecido como Apocalipse do Velho Testamento. É verdade. Né? Que é um livro apocalíptico. E vendo essa questão do martírio, eu lembrei até uma conversa que eu já tive com a Janete, não sei se você lembra de uma lição na escola sabatina, que mencionava assim: a fogueira não faz o mártir, revela o mártir. Né? Não é o fato de ele ter morrido na fogueira que se tornar um mártir, já era um mártir antes. Né? Porque o martírio, ele acontecerá novamente. E muita gente não tem medo, nossa, eu não posso ser. O martírio também é um dom, mas é um dom que ele só é concedido no momento necessário. Lembre sempre de Pedro, né? Exatamente, vai renunciando. Lembre-se de Pedro. Pedro, ele se colocou como mártir enquanto ele não era. Né? Quando Cristo falou que trairiam, ele falou, não, né? Irei contigo até a morte, né? Esses aqui poderão te trair, mas eu não, né? Bateu no peito. Ou seja, eu vou ser um mártir para você. E naquela mesma noite, naquele mesmo dia, negou Cristo 3 vezes. E no entanto, depois que ele se converte verdadeiramente, lá na frente, aí sim, preparado para o martírio, vai de cabeça erguida, não aceita ser crucificado como Cristo foi, e sim de cabeça para baixo, né? E vai, ali estava preparado. Então é isso, então nós não temos que ter medo. É claro que não é para a gente escolher, é o martírio, vou estar vivo, vou ser recolhido. Deus é que sabe o que você é capaz de resistir. Exatamente. Tem que ser, confie em Deus. Assim, exatamente, confie em Deus, Senhor. Tu que sabes, eu vou viver, né, o seu evangelho, vou pregar. Se eu tiver que ser mártir, vai ser a sua vontade, serei. Se eu tiver que ser recolhido antes, serei. E se eu tiver que estar vivo naquele dia, estarei. Está na sua mão. É claro que você faz a sua parte, né, que é estudar, orar, buscar a Deus, se fortalecer, evitar o mal, né, ser que nem Jó, íntegro, reto e que se desvia do mal. Isso é importante, que muitas vezes nós vamos ao encontro do mal, né, ficamos ali flertando com o mal, né, sei que aqui o precipício, mas ficou sempre na beirinha, andando sempre na beirinha do precipício, brincando. Então a gente tem que parar de brincar e levar as coisas mais a sério. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Então, é um evento que vai acontecer antes da assolação, né, a abominadora, né? Então, depois desse tempo, quando o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora. É consenso, né, de que esse ano é 538. 508, esse daí. Exatamente, 538, eu digo quando se instala. 60. Quando se instala a abominação desoladora. Sim. É 538. Só que o que acontece antes para que isso. Porque meio que foi assim, um processo feito em 2 partes, 2 estágios. Né? Algo aconteceu antes para que o chifre
pudesse ter nascido e derrubado. 538 pudesse ser real. Exatamente. Então, em 538, realmente é o nascimento do chifre pequeno, é a derrubada dos outros 3 chifres. Mas o que aconteceu antes? Em 508, como o Sérgio bem disse aqui, Clovis, rei dos francos, se converte ao catolicismo. Ele era um rei poderoso, rei influente. E se une contra Roma, contra os arianos. Vamos dar um pouquinho mais de explicação aqui. Quem são os arianos? Será que eles chegaram a comentar isso aqui? Não. A gente comentou ontem, falamos sobre os arianos ontem. Ário de Alexandria era um sacerdote católico que ele estava estudando lá, e aí ele chegou à conclusão seguinte, que Jesus Cristo e o Espírito Santo não são Deus. Eles são pessoas aí importantes e tal, só que Deus é só o Pai. E ele começou a disseminar isso. A Igreja Católica fez alguns concílios, fez o concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla, e aí eles chegaram a uma resolução de que realmente Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. As 3 pessoas são um Deus triuno. Só que a Igreja Católica, quando ela, mesmo estando certa, ela não tem um jeito muito legal de colocar as suas doutrinas em prática. Eles começaram, depois que eles fizeram o concílio, eles começaram a matar todo mundo que fosse seguidor, né? Contra o ensinamento diário. Então, eles começaram a matar. E essas 3 nações que restaram, que são os godos, visigodos, ostrogodos e os érulos, exatamente. Essas 3 nações foram as nações que continuaram sendo arianas, e aí foi perseguindo eles, que são os 3 chifres que caem quando surge o chifre pequeno. Só que Roma só teve força para poder fazer isso quando Clovis se aliou a eles. Ele se rende ao Papa e o Papa ganha força, e aí começa a perseguição contra esses 3 reinos, até que cai o último, e aí em 538, e aí começa. Então vocês entenderam aqui, agora é 1290 dias. Lembrando que nós falamos lá dos 1260 dias. Exato. Exatamente. Né? O que o Papa falou assim, para que 538, né, marque o início dos 1260 dias, algo aconteceu antes para que essa data fosse possível. Então, você vê que é 30 anos de diferença. Então, 538 marca o início dos 1260 dias, que é o mais importante, que é o mais comentado, que surge em várias partes. Mas aqui ele menciona 1290. Então você volta. Por que eu volto e não adianto? Porque os eventos finais desses 2 períodos são os mesmos. Então, se são os mesmos no final, a diferença está onde? No início. Então eu volto 30 anos e vejo o que aconteceu nesse ano que influenciaria lá no começo. É justamente a vitória de Clovis, né? Clovis ali se unindo ao catolicismo para combater os reis arianos. É o rei Franco, né? Que não é necessariamente os franceses ainda, é aquele reino bárbaro, né? Lembra da divisão dos 10 reinos, né? Os 10 dedos? Eles se estabeleceram ali na região da França ali, não foram apenas eles, né? Mas eles, dos povos ali que formaram a França, foram os francos. Tanto que francos dão o nome à França. Tranquilo essa parte? Então você tem o ano 508. Exatamente. Porque os 1260 anos, que é 538, eles só acontecem quando caem os 3 chifres. Exatamente. O último reino, né? É o último cai reino. Ali. Quando cai o último reino, exatamente. E aí o que acontece? Para que isso acontecesse, algo teve que acontecer antes. Sem o apoio de Clovis, o Papa não conseguiria. Ele se converte ao catolicismo. O último reino ariano. É 538. Isso. Aí o poder do Papa é absoluto. Não tem nenhum opositor. Porque até então, esses 3 reinos eram opositores do Papa. Ou seja, o Papa, que nós vimos ontem lá, né, o Concílio de Nicéia, definimos, olha, a Trindade é verdadeira e agora, a partir de hoje, é uma doutrina católica. Né? Só que essa é uma doutrina católica que é bíblica também. Então, não tem problema, nós cremos nela. Mas definiram. Mas tem 3 reinos que é contra isso. Esses 3 reinos fazem oposição a mim. E eu sou o Papa, sou infalível, né? Então eu não posso ter esse tipo de oposição. Aí começa o conflito. E quando esses 3 reinos são eliminados, pronto, o Papa já não tem mais existência. Ele se torna uma potência mundial.
São profecias diferentes. Porque a morte de Estevão, ela fecha a profecia das 70 semanas. Sim. Tá ok? Desculpa? As 2.300 tardes de manhãs ela passa. Só que as 2.300 tardes de manhãs, ela marca a purificação do santuário. O início do juízo. Ela, né? ela marca uma outra profecia. Os 1.260 anos, ele já é uma outra profecia, diferente das duas. Exatamente. Sim. Não, tem acontecimentos importantes aí, né? Formação da igreja primitiva, os pais da igreja, né? Exato. Exatamente. Até o surgimento do catolicismo. Aí o que vai encaixar nesse período? As 7 igrejas do eu falar, Apocalipse. 7 igrejas, né? Não fica vago, mas tem as 7 Exatamente. igrejas lá, vai marcando esse tempo. Se a gente for fazer Apocalipse no futuro... Aí encaixa tudo. Se a gente fizer, aí encaixa tudo. Aí você vê que todo período de ano tem alguma coisa acontecendo. Né? Não tem esse vácuo. Que aquela profecia, uma profecia se cuidou o quê? Eu estou visando o juízo. Outra profecia, eu estou visando o tempo do fim e a perseguição do povo de Deus. Né? E o Apocalipse já avisou o quê? A história da igreja nesse período todo. E aí por aí vai. Aí você vai preenchendo, aí você vai ver que muita coisa aconteceu. Tanto que tem várias profecias que estão uma dentro da outra. Por exemplo, você pega 2.300 tardes de manhãs, dentro dela está todas. Aí você pega os 1.260 anos, ele está dentro das 2.300 tardes de manhãs, mas já não está dentro das 70 semanas. Sim, tá você fora. pega também as 7 igrejas lá, ela pega um período também específico, até o nosso tempo. Ela passa das 2.300 tardes de manhãs. Sim. Então, é um período de tempo dentro do outro. Cada período de tempo marca um acontecimento específico, como disse o Sérgio. Beleza. Mais dúvidas aqui? Se tiverem, pode perguntar. É a hora. Que depois da aula de hoje eu vou esquecer tudo de Daniel. Não vou lembrar nem quem é Daniel. Ok. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Fala para você que não sou eu que estou colocando o número. 2.300 tardes de manhãs, 1.260 anos, 1.290 anos e agora 1.335. Terminam no mesmo período. Inícios diferentes, né? Mas terminam na mesma data. Ambos terminam em 1798. Né? A diferença... Exato. É o início, né? Para que o evento de 538 acontecesse, tinha que ter acontecido o que aconteceu nessa profecia. Ou seja, 538 não aconteceria se 508 não tivesse acontecido. Exato. Dos 90. 1890. Exatamente. Isso. Exatamente. Tá? E aí tem outra, 1335. Aí você tem que prestar atenção. Bem-aventurado o que espera e chega até. Então, peraí, chega até por quê? Você está contando o quê? 1260, 1290. Os dois terminam na mesma data. Só que ele fala, quem chegar em 1335 é bem-aventurado. Então eu já sei da onde eu posso contar isso aí. Exatamente. Presta atenção sempre nos textos. Então, o que acontece? Vai começar na mesma data. Tá ligado? 1290 e 1335. Então, ambas as datas vão começar em 508. Certo? Aí você faz, vamos ver quem tá bom de matemática. De 508 mais 1335, dá quanto? Dá 5 segundos. 508 mais 1335. 1335. 1841 não. Uhum. Então, fazendo a conta, vai cair 1943. Se eu começar a contar de outubro, por exemplo, e cair no ano seguinte, foi a mesma coisa que aconteceu com Miller, né? 1843, tá ficando quente, mas um pouquinho. 1844, exatamente. Mas assim, a conta da Janete está certa. Falando de lógica matemática, a Janete está certa, certíssima. Matematicamente falando, correto. Mas, e bíblica também. Também. O que acontece? Aqui tem meio que uma divergência, né? Tem pessoal que fala 1843, pessoal que fala que 1844. 1843 matematicamente está correto, né? Mas tem aquela mesma questão lá que teve lá quando Guilherme Miller, né? Questão do outono, a Páscoa, o ano novo judaico, tudo isso. Então, fica ali 1843/1844. A questão é, o que aconteceu nessa época? Vamos lá.
Esse capítulo ele já começa falando sobre pessoas estudando um livro selado, certo? E o que acontece nessa época? Começa já com Isaac Newton, lá em 1700. E aí, durante todo esse período, começou um monte de gente a estudar os livros da profecia. Porque às vezes a gente estuda a história do Adventista, a gente acha que é só Guilherme Miller que estava estudando. Não. Ó, vou dar alguns exemplos aqui. Ó. A gente tinha, na Alemanha, um menino judeu que se converte ao catolicismo e depois vira anglicano. O nome dele é Joseph Wolff. O camarada é chamado de missionário ao mundo. Ele começou a pregar em todos os países. Ele pregou no Congresso Americano, ele foi para a África, ele foi para a Ásia. Você não consegue decorar a lista de países que esse homem passou. Eu acho que tem até uma história interessante que ele encontrou descendentes da tribo de Dan, quando ele estava lá no Oriente Médio. Tá, isso está no Grande Conflito. Se você for ler lá esse capítulo aí, tá, vai falar sobre isso. Então, esse camarada pregou. Ao mesmo tempo, na Inglaterra, os anglicanos, 700, o número são 700 anglicanos, pregando a volta de Jesus Cristo. Na América do Sul, aqui no nosso continente, tinha um rabino chamado Ben Ezra. Ele era um sacerdote católico que se converteu e ele escreveu um livro sobre o Apocalipse. Acho que é La Venida del Senhor em Glória e Majestade, alguma coisa assim. Foi traduzido para o inglês, lido na América do Norte. Fora também o que acontecia nos países, na Escandinávia, que é os países nórdicos lá da Europa, crianças pregavam. Por quê? Os pais estavam presos. Eles proibiam pregar a volta de Jesus, prendiam os pais, crianças de 8. Criança, da idade da Sofia, da idade de criancinha pequenininha. Imagina só, pregando a volta de Jesus. E era o Espírito Santo que usava elas. Quando você lê o Espírito de Profecia, o Grande Conflito, assim, quando elas não estavam pregando, você via que não passavam de crianças da idade. As mesmas besteiras, as mesmas estripulias. Mas quando pregavam com firmeza. Tem Galsen na Dinamarca não, na Suíça e na França, pregando. Então, foi um movimento mundial. O Manuel de Lacunza, que é o Ben Ezra. O tempo do fim começa em 1798. O tempo do fim começa em 1798. O tempo do fim, né? Exato. O início do tempo do fim começa em 1798. Quando chega em 1798... 98. Exatamente, que é o fim tanto dos 1290 quanto dos 1260. Acaba em 1798. Quando acaba esse período de tempo, chega o tempo do fim, aí vai até 1335, que é quando acontece todo esse movimento de estudar profecia, pregar a volta de Jesus. Exatamente. Por Agora, isso que é bem-aventurado, feliz. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que a perseguição papal caiu, né? A perseguição papal caiu em 1798. Né? O que aconteceu em 1798? É importante. Nós vimos o início, o ano 508 e o ano 538. 1798, o general Berthier, da França, exatamente, sob o comando de Napoleão Bonaparte, invade a Itália, né? Chega lá em Roma, lá no Vaticano, e leva o Papa Pio VI como prisioneiro. E ali é um golpe mortal, que nem a Janete falou, que está em Apocalipse, sobre o papado. Então termina, assim como no ano 538 o Papa, né, toma todo o seu poder, em 1798 ele perde esse poder. Perde as terras, perde tudo. O Vaticano deixa de desistir praticamente. Ele só é Quem vivesse naquela época, né? imaginar, acabou. Nunca mais a Igreja Católica se recupera. É por isso que se fala que a besta é ferida como de morte. Então esse é o evento que acontece em 1798, é histórico. General Berthier. Né? Aí depois ele fala, bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Bem-aventurado por quê? Terminou a perseguição e segundo, ele vai ter esse movimento de reavivamento mundial. Porque muita gente só pensa em Guilherme Miller. Por quê? Natural para nós adventistas, foi um movimento que deu origem à nossa igreja, que vai desencadear a nossa igreja. Mas ele foi um movimento mundial. Na Europa, América do Sul, esse reavivamento aconteceu no mundo todo. Por isso que é bem-aventurado quem chega. E é legal que isso aqui, ele coincide com o final do quê? Das 2.030 tardes de manhãs. Exatamente. Olha como todos estão ligados. Né? 1.335 dias, ele tem seu início com 1290, lá no ano 508, e ele termina em 1844. Né? Marcando o fim das 2.030 tardes de manhãs e marcando, né, o final desse período de perseguição do povo, mas com a bem-aventurança. Vê que Daniel faz questão de marcar todos esses eventos importantes para a igreja de Deus.
Exatamente. Então, nós chegamos aqui, já estamos quase no fim. Então, já cumprimos todas as profecias, não estamos mais em tempo medido, né? Que a última medição de tempo foi essa aqui. Ou, se você preferir, o começo da igreja de Laodiceia, que não tem tempo marcado para fim. Não tem. Então, é quando Jesus voltar. Estamos aonde? Estamos nas unhas, né? Na pontinha da unha da estátua. Na sétima trombeta, na sétima igreja, né? Então, qualquer profecia que a gente vê, estamos no final. Exatamente. E poucas partes nós não entendemos. Não sei que tem preguiça de ir atrás para saber, mas poucas partes nós não entendemos. Nós vou falar assim, poxa, isso aqui. Nós temos muito conhecimento. Tanto que tem aquela passagem que diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. No nosso caso, o nosso povo perece por falta de acessar o conhecimento. Que o conhecimento nós temos, né? Então, a gente perece porque a gente não acessa esse conhecimento. É diferente. Verdade. É verdade. Ou porque coloca outras coisas na frente, né? Antes do Pato continuar aqui, vocês entenderam os períodos que estão aqui envolvidos? 1290 anos, 1260 e 1335. 1290 e 1260 terminam na mesma data, 1798. Então, só muda o comecinho lá, você volta a 30. Isso, né? Aí um começa em 508 e o outro começa em 568. O evento de 508 dá razão para o evento de 538, né? O 1335 começa lá em 508 também. Termina. Por que ele pega tudo? Não, porque começa tudo, a ascensão papal começa no ano 508. Por isso que ele fala, então, o sofrimento do povo de Deus começa intensamente no ano 508. Só que ele fala, bem-aventurado que chegar em 1335, porque ele vai passar por tudo isso, né? Vai ter um refrigério e ainda vai poder viver essa questão, né, de revivimento. É fantástico isso aí. Que foi o que realmente, imagina, o povo estudando a Bíblia. Você fala que, fala que nos Estados Unidos nessa época tinha 17 milhões de habitantes. 1 milhão de pessoas aguardavam a volta de Jesus. 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Então, é muita gente, se você for comparar aí, né, em porcentagem. Então, 1 milhão de pessoas aceitaram aquela mensagem naquele curto espaço de tempo. Né? Alguns não aceitaram, alguns foram ali pela urgência do momento, né? Falaram que isso vai voltar, eu vou ficar, né? Não estavam preparados de verdade, mas essa mensagem alcançou muita gente. Sim. Então, a gente tem que se preparar para receber esse poder. Porque quando você está falando de chuva serôdia, né? A chuva serôdia não cai para nos preparar. Ela cai sobre quem está preparado. Exatamente, isso é importante. Tem gente esperando o Espírito Santo para estar pronto. Não, quando a chuva serôdia vier, eu vou pregar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não vai acontecer. Né? A gente tem que estar preparado, tem que estar ansiando, tem que estar pedindo por isso. Para quando vier a chuva, né, você está sem guarda-chuva. Né? Porque aí, nesse caso o guarda-chuva é ruim, né? O guarda-chuva são os seus pecados, são as suas preguiças, são tudo aquilo que ele impede, o amor ao mundo. Então a gente tem que estar preparado para receber a chuva. E aí sim, a chuva nos dará o poder para terminar essa obra. Exato. 1843/44, esqueci de colocar ali. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, né? Pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Quem não gostaria de ouvir isso? Né? Ele falou assim, olha, tudo bem que ele não... exatamente, ele não foi... Sim, certeza da salvação. Ele não foi satisfeito, né? Ele queria saber todos os detalhes que nós sabemos hoje, ele queria saber, não foi. Mas só ouvir isso, descansa, você cumpriu sua missão, você vai dormir, mas você vai se levantar e receber a tua herança. Verdade. Exatamente, né? Para você ver que coisa incrível, como que Daniel era amado mesmo no céu e como ele era fiel, né? Não é porque Deus assim, não, né? Ele é amado, então eu estou puxando a sardinha para o lado dele, não, né? Ele era amado justamente por ser fiel, por ser sincero, por ser obediente a Deus. E tudo isso, né? Em recompensa, ele fazia isso por amar a Deus, e em recompensa Deus deu o que deu a ele, e essa promessa é maravilhosa. Então,
Sim, sim. Exato. Exatamente. Resolveu Daniel firmemente, né? Ele Isso foi firme com antes. 17 anos. 17 Aqui ele anos. está com 90. Exato. Foi fiel a vida toda. A velhice não é desculpa para ser infiel, nem a juventude. Ah, não, eu sou jovem, sou fraco. Não é verdade. Ah, não, eu sou velhinho, já estou falhando na memória. Também não é verdade. Né? Dá para ser fiel em qualquer momento, na juventude e na velhice. Não deixa. Não tem como escapar. Exatamente. Então, o livro acaba assim, né? Daniel sendo jubilado, digamos assim, né? A aposentadoria de Daniel, falou assim, ó, terminou de escrever tudo aí, anota direitinho, segue o teu caminho até o fim, né? E descansa. E essa frase é importante aqui, segue o teu caminho até o Até o fim. fim, exato. Né? Foi Ser até- fiel até o fim. Não é Marquei. porque você foi perfeito até agora, Daniel. Até aqui tudo bem, 90 anos, ó, você pode, né, falta um aninho só, você pode fazer o que você quiser agora, você está no crédito. Não, até o fim, Daniel. Até o último suspiro, você tem que ser fiel. Até o fim dos dias, exatamente. Não tem essa não, ó, Senhor, 90 anos de fidelidade, deixa deixa o último ano, deixa eu fazer o que der na telha. Não, não pode. Exatamente. Até porque Daniel não acho que ele não conseguiria viver de outra maneira, né? Não conseguiria. Ele virou um estilo de vida, já é. Seu prazer estava nisso, ser fiel. Exatamente, era o que ele era. Se não fosse isso, não seria ele, né? E terminamos, fim. E é isso aí, um belo fim para um livro como esse, né? Não teria fim melhor. A certeza de que Deus vai livrar o seu povo, a certeza de que, né, vamos vencer, que se formos fiéis, né, é claro, né, porque nenhum anjo falou o que falou para Daniel, né, vai para nós, então a gente tem que ficar firme, se formos fiéis, né, tá aí, é só a gente se apegar a Deus, e acaba dessa maneira, né, o triunfo de Israel, o triunfo de Deus em cima do pecado. Bem, é isso.